equipes que vão atender outras patologias aqui e Covid lá em cima são separadas. Nós fizemos um anúncio nas nossas mídias, solicitando envio de currículos. Recebemos mais de 3.000 currículos, tá, para várias áreas. Então, claro, a parte médica já está resolvida, já está com o contrato assinado, está tudo ok. Da enfermagem, que é uma parte mais técnica, também os profissionais já foram selecionados. A recepção, controlador de acesso, tudo também já está tudo esquematizado. Eu queria fazer uma pergunta. Uma cada um. Bom, beleza. Amanhã, então, lá em cima já não recebe mais ninguém e vai ser focada nessa questão que você mencionou, mais para os tratamentos específicos, né? Porque tem muita pergunta sobre isso. Como vai funcionar, horário e tal. Então, vamos esclarecer direitinho. Peço até um repeteco aí das informações para conscientizar o internauta. O paciente, a hora que ele chegar aqui na Santa Casa, vão ter duas placas. Uma dizendo outras patologias, outros sintomas. Então, uma dor de barriga, uma perna quebrada, acidente, alguma coisa assim, vem para esse prédio. E tem outra placa indicando para ir para o PA de cima. Sintomas Covid. Sintomas Covid. Então, vai funcionar lá e vai funcionar aqui, tá? E aí a gente vai fazer essa divisão no atendimento. Tudo é SUS, do mesmo jeito. Tanto lá como... Sim, exatamente. Sintomas Covid. Lá em Se cima, dirijam aonde é normalmente até hoje. Outros sintomas. venham para cá. Pega a direita aqui na chegada da Santa Casa e desce aqui no antigo e agora novo PA. Daniel, aqui comigo, por favor, a respeito do emergente, que tenha ou não convênio, todos devem se dirigir para cá? Sim, aqui como a gente teve que fazer essa separação por conta da pandemia, então SUS particular, outros convênios, se tiver sintomas de Covid, continuarão a ser atendidos na porta de cima. Se for outras patologias, virão aqui para baixo, tá? Continua da mesma forma. Cláudio, gostaria que você falasse do apoio das pessoas. Tem aqui o conselho, aqui o gestor, as empresas que apoiaram. Acho que é importante a gente destacar a participação dessas pessoas que teve muito trabalho e muita doação. Olha, essa é a parte que eu ia falar até pelo final, para agradecer. Desculpa, então né? desculpa. Não, é que eu gostaria de agradecer, e o agradecimento é mesmo muito importante, porque através do agradecimento a gente é sincero a prestação de contas para as pessoas que ajudaram. Com agradecimento a gente sensibiliza também a cidade de São Roque a continuar ajudando a Santa Casa através hoje da requisição pela prefeitura. Por quê? Porque essa credibilidade ela precisa ser resgatada. Então, quando a pessoa vem e vê um atendimento desse, resultado de um esforço de muita gente, e não digo aqui do prefeito, ou da prefeitura, ou das pessoas do setor público, e sim as pessoas do setor privado. Muitas vieram aqui e não querem nem aparecer. Algumas compareceram aqui hoje só para conhecer, e já estão indo até embora, algumas delas no grupo de risco, né? Mas quietinhos vieram aqui e não fazem questão. Na verdade é isso. Com isso a gente quer o quê, né, Wander? Sensibilizar a população, porque credibilidade a gente conquista com o trabalho, mostrando. Isso está mostrado aqui. E que a gente continue reformando, refazendo, reconstruindo a Santa Casa. Nós temos as doações que eu acho que já estão na mídia, de algumas empresas, elas já estão sendo direcionadas para internação, para salas, os quartos, a gente chama hotelaria, né? Mas são os quartos de internação da Santa Casa. Aqui foi basicamente com verbas de alguns jantares, algumas campanhas e, em especial, das verbas públicas, prefeitura e até uma parte delas com a devolução da Câmara Municipal. Então, com isso a gente vai aqui agradecendo a todos, os vereadores que sempre ajudaram, o pessoal que, apesar de não estarem na ação, não estão na atividade, não estão na gestão, mas a gente respeita bastante, é o Conselho de Administração da Santa Casa, juntamente com o corpo da provedoria, que colaboram, deixando a gente trabalhar da forma correta, fazendo tudo certinho,
fiscalizam, acompanham, então está tudo muito justo e o momento é de trabalhar para a cidade de São Roque. Então esse é o resultado de uma etapa, é apenas a primeira etapa da reconstrução da Santa Casa de São Roque. Daniela, só rapidamente, essa separação, qual a importância dessa separação? A importância dessa separação do atendimento. A partir de agora, nesse momento que a gente está vivendo. Tá, aí tem duas necessidades, né? Primeiro é a gente ter um espaço maior, quando a gente faz a separação, um espaço mais amplo para a gente conseguir atender especificamente os pacientes suspeitos de Covid e também por se tratar de uma doença infecto-contagiosa, a proximidade é complicada. Então, pacientes que têm outras patologias não podem estar no mesmo ambiente que pacientes suspeitos de Covid. Então, essa necessidade dessa separação. Prefeito, Pois não, Jair. Prefeito, como é que está o relacionamento com a provedoria da casa hoje? Olha, a gente está trabalhando até respeitando bastante, tem contato pequeno, porque na verdade hoje a requisição ela nos dá a condição de gerirmos as ações e os investimentos da Santa Casa. Então neste momento é o que nós estamos fazendo, trabalhando bastante sério aqui. Prefeito, voltando um pouquinho à questão do Hospital São Francisco, que tem alguns questionamentos na live aqui, de dúvidas. O senhor, baseado no decreto, fez a requisição dos equipamentos. O hospital recorreu em duas situações, com duas liminares, a justiça entendeu que o decreto precisaria prevalecer. E algumas perguntas que chegaram, a gente transmite agora. Os equipamentos estão sendo instalados, está sendo providenciado um espaço, porque, mediante o decreto e o que foi retirado do hospital, tem o foco de combater, se Deus quiser, não, mas se houver necessidade, o coronavírus, né? Apenas é a dúvida do ouvinte do internauta Marcelo Figueiredo. População, é importante esse espaço, essa oportunidade para a gente falar mais um pouquinho. Nosso intuito não é polemizar, mas logicamente então esse espaço é importante para a gente deixar algumas coisas mais claras. Primeiro, que os equipamentos da requisição, eles se juntam aos nossos. Nós temos equipamento já, sim, e já estava isso já programado, sendo ordenado. O que nós buscamos era o reforço, tendo com a previsão de que uma região que atende não só São Roque e algumas cidades vizinhas também, por questão da referência, nós tínhamos sim que nos nos movermos no sentido de melhorar, de ampliar essa condição de estrutura. Não foi mais nem menos do que fizemos. Tentamos a negociação e não deu certo. Hospital sem atividade, parece que ia começar dia 1º, precisa perceber lá se começaram mesmo. Eles têm atendimento particular e dos convênios particulares. Então, precisa ver como é que está o atendimento lá, mas essa é uma outra questão. A nossa questão é ampliarmos aqui os equipamentos que já tínhamos aqui e melhorar aí a condição de atendermos mais pessoas no mesmo momento, que é esse o grande problema do Brasil. E quero dizer aqui que também, evitando de polemizar, as informações não batem, porque tem alegações do pessoal do hospital dizendo ainda que tem os 8 equipamentos, olha gente, só encontramos 4 lá. E ainda com testemunho gravado de um funcionário deles, que disse, olha, temos aqui 4. Então, o proprietário diz 8, 4 mais 1, eu estou dizendo, quando eu falar 4, é 4 mais 1 e os 8 mais 1, que é o portátil. Então, falando desses 5 versus 9, o proprietário disse que tinha os 9. A própria funcionária, gravado, nós temos gravação dela, tem 5. Então, eles mesmos não combinam lá o que eles têm que informar para a imprensa. A gente informa a verdade. Encontramos 4 fixos e mais 1 portátil. E assim por diante, me dispenso agora de fazer mais comentários, me abstenho de fazer mais comentários sobre isso e a gente tocar aqui, porque aqui o importante agora é cuidar de vidas, né, gente? Não, só um detalhe, dos equipamentos que a gente viu aqui, são todos equipamentos adquiridos pela Prefeitura nesse pronto atendimento. Eu acho que é bom fazer esse esclarecimento. É que na verdade as coisas estão coincidindo. Nós estamos falando do PA, que é um pronto atendimento que já estava programado. Essa construção aqui não foi feita em uma semana. Isso aqui são 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos. Teve algumas paradas e tudo mais.
Mas o que temos aqui é tudo equipamento já adquirido e próprio para o PA. Não tem nada da requisição aqui do PA. Para finalizar aqui da minha parte, o André ou a Daniela. A última pergunta aqui do Marcelo. Se vê a imprensa aqui, ó. Como é que está o movimento na Santa Casa de São Roque em relação Pergunta como é que está o a movimento. esses dias? Vem aumentando, continua igual? Como é que está essa situação a partir de agora? Ou se não teve, se está tudo dentro daquilo que está? Houve um aumento? Bom, do dia 1º até o dia 20, nós tínhamos uma média ainda de 350 pacientes dia aqui. Vale lembrar que muitos desses pacientes tinham sintomas que não eram de urgência e emergência, então eram classificados como verde ou azul. Então a gente tinha uma espera bem grande. A partir do dia 21 até o dia 31, eu fiz um levantamento, uma estatística por patologia, por número de atendimentos e até por número de municípios. Nossos atendimentos caíram para 120 ao dia, sendo que mesmo esses 120 ao dia, 60% não eram para estar dentro de um hospital. Então, agora nessa fase que se frisa muito, não vá ao hospital. Na verdade, Evite, né? Sempre se deve ser evitado o hospital, né? Hoje nós temos a pandemia da Covid, porém, sempre temos no ar, nos ambientes hospitalares, bichinhos diferentes andando, porque é um lugar de muita movimentação. Mas os atendimentos têm caído sim, tá? Esses 40% foram vítimas de acidente ou pessoas que tinham realmente um problema sério, vieram procurar e foram atendidas. Então, o nosso atendimento está normal. Essa queda, então, é de que as pessoas estão realmente obedecendo, ficando em casa e que ninguém também está passando mal daquele jeito que todo mundo pensa. Você fica em casa, poxa, Santa Casa deve estar lotada, todo mundo passando mal. E não está assim, né? Sim, nós temos orientado sempre que, às vezes, por um curativo, uma coisa simples, que procure posto de saúde, né? Então, as equipes estão lá, estão atendendo, estão orientando. Às vezes, precisa de alguma receita médica, então não venha para o posto. Vá lá para a unidade de saúde, que as equipes estão todas absorvendo e estão vendo o que é necessário e estão resolvendo o problema. Vamos sempre deixar o hospital para as urgências e emergências. E também tenho orientado sempre as pessoas que aqui circulam que não venham pessoas idosas, né, fazer visita. Nós não estamos deixando entrar. Procure trazer crianças, né? Às vezes a pessoa diz, não tenho com quem deixar. Procura um vizinho, um amigo, deixe, mas não traga para o hospital. É isso que a gente sempre pede. Hospital só se realmente for preciso. Prefeitão, Valeu. Da minha parte, nós temos o hospital Unimed. Em outras ocasiões, o senhor já Pergunta aqui. também, com a Daniela, com a Andréia também. Mas sempre Pergunta da Unimed. Em uma eventual emergência, o hospital Unimed, como é que está essa parceria com a prefeitura, com a Santa Casa? Eu posso falar. Na verdade, a Unimed foi o contrário. Ela veio oferecer a parceria. Ela, sabendo das dificuldades que nós temos, inclusive para envio de pacientes para exames, em especial tomografia, né? E eles também, logicamente, eles têm os clientes deles. Tem a parceria com a Radimed, muito importante também a gente dizer, nós temos um contrato com a Radimed. A Radimed, ela faz o atendimento das pessoas, as mesmas que a Unimed faz para exames, por exemplo. Qual foi o acordo? Fizeram um acordo, sentaram a equipe técnica esta semana, nem estive presente, não é o caso, e combinaram que o atendimento do São Roquense, aquele que se dirigir para uma tomografia ou patologia diferente, né, do Covid, dos sintomas do Covid, vai para um espaço, não é isso? E os sintomáticos estarão num outro espaço de exame. E isso foi trabalhado não só com a Unimed, mas também com a Radimed, separando o mesmo equipamento para um grupo de pessoas e o equipamento parecido, similar, para o outro grupo daqueles que, por acaso, possam ter algum sintoma e alguma possibilidade de contaminação, para evitar, né, essa contaminação. Ok? Pode fazer Acho mais que uma? sim. Só mais uma? Pode fazer mais uma aí. Porque você tem o mesmo nome que o prefeito, pode. Não, aqui as perguntas vão chegando, né? É que se deixar, prefeito, a gente aqui, o senhor não vai embora. É que cada um tem os assuntos e tal.
estão questionando com relação ao UTI. Tem projeto, perspectiva, futuro, UTI? É uma colocação importante, porque a Santa Casa vive um dilema, né? Vai ter UTI, não vai, entra governo, sai governo, aquela questão de procurar recurso, procurar parceria e tal, e é uma incógnita que a população tem até hoje, né, prefeito? Você explicar a parte final. Essa resposta acho que vai ser dividida com vocês, né? Mas o primeiro problema da UTI não é nem o custo do equipamento, é o custeio mensal. É muito caro se manter uma UTI funcionando. E aí 1 leito, 2 leitos, aí vai a equipe médica, o plantão de UTI, ela não tem hora para abrir, para fechar, é 24 horas. Então isso, como você mesmo disse, não é um problema de hoje, é um problema já desde quando São Roque foi fundada, né? Então é muito antigo. E logicamente isso depende do quê? Mas o que viabiliza o custeio? A viabilidade econômica do próprio lugar. Então é lógico, ela tem que ter a sua receita própria, além da receita do SUS, para que receita própria mais SUS consiga ter faturamento e viabilidade para ter novos tipos de serviços. E o UTI é um dos principais, porque é um serviço caro para ser oferecido. Então, isso, Cláudio, aí para finalizar, eu falo, mas cadê o final? O final é o seguinte, o final é lá na frente, quando a gente conseguir viabilizar tudo isso. Por isso eu insisto, de novo, aproveito, a Santa Casa ela não é só o PA, a Santa Casa é o total, são as cirurgias, é a maternidade, são, né, a parte do berçário, e aí você fala um pouquinho mais para completar, mas dizer que tudo isso funcionando, com algumas receitas que vêm da União, através do SUS, e também com a receita própria, através de particulares ou convênios com planos de saúde, ela tenha vida própria e consiga ter receita para enfrentar todo esse custo e ter qualidade de serviços para a população. Acho que é isso. Neste momento nós estamos montando esses leitos UTI para atendimento aos pacientes de Covid. Então estão 3 leitos já montados e nessa semana nós montamos mais 7, tá? Inteiramente equipados. Ontem nós já mostramos na live 3 leitos prontos já. Então nós estaremos montando 10 leitos que estarão sendo credenciados no SUS, tá? Para atendimento do Covid neste primeiro momento. Após nós vamos estar negociando com o Ministério, com a DRS, a permanência, se ficam os 10 leitos, se ficam menos leitos, até porque nem todos os equipamentos são nossos, tá bom? E uma coisa que eu acho importante frisar é o seguinte, se a Santa Casa abre 10 leitos de UTI, se ela credenciar 10 leitos de UTI, isso não significa que os 10 leitos de UTI vão ser utilizados só para São Roque, porque ele entra numa regulação que é o CROSS. Então, se eu tiver 10 leitos e tiver 2 vagas e o CROSS referenciar um paciente de Itapetininga, nós vamos ser obrigados a receber esse paciente de Itapetininga. Exatamente. Hoje os então, pacientes... quando você monta um serviço de UTI e faz o credenciamento, você faz esse registro no CROSS e abre suas vagas, porque de repente a população vai dizer, então esses 10 leitos são só para São Roque? Não são, eles ficam à disposição do CROSS. Então isso é muito importante de dizer, porque se nós abrimos 100 leitos e de repente não tiver vaga, o pessoal não vai poder alegar que não é suficiente. Então é isso, Cláudio, respondi a sua, que é no macro atendimento para futuro. E a Daniela, bem colocado aqui por ela, que hoje nós estamos sim com as UTIs para o Covid, e aí sim o enfrentamento, seja a despesa que for, não será medida a despesa, até porque toda a receita agora, a disponibilidade, seja municipal, estadual ou federal, é para atender os pacientes do Covid. Só para entender, a princípio é 10 e aí vai ver a necessidade se vai para mais ou não. Exatamente, tá bom. Exatamente. A nossa assessoria de imprensa pediu para a gente responder aqui, diz que tem muita pergunta a questão da segunda porta. Então vamos lá responder de novo. A partir de amanhã, a mudança do plantão, das 7 da manhã, a Santa Casa terá 2 portas de pronto atendimento. Uma, essa aqui onde nós estamos, que é para atendimento normal, de demais patologias. E uma segunda porta, que é onde estava o pronto atendimento, nós vamos atender atendimento de pronto atendimento para doenças respiratórias, tá? Principalmente a questão do Covid. Então, sintomas respiratórios, as pessoas já se dirigem à porta antiga do PA. Demais patologias, na porta nova aqui embaixo, tá bom?
Ok? Fechamos? Acho que concluiu aqui, acho que deu para a gente trazer as informações, pessoal da empresa. O Cláudio vai finalizar. Um agradecimento, então, final, que você, né, eu agradeci iniciando aqui aos empresários, ao pessoal dos voluntários, mas eu quero agradecer ainda aqui também, em especial a Igreja Adventista, que desde o primeiro momento, na figura do pastor Cid O'Neill, se colocou à disposição e veio com a Igreja Adventista, com a sua estrutura, com os operários, né, o pessoal da engenharia e depois com a mão de obra, acho que 80% disso daqui, de mão de obra, foi feito por eles, a parte civil em especial. Então temos que agradecer muito à Igreja Adventista. E também um agradecimento especial aos vereadores que sempre apoiaram todas essas iniciativas, os investimentos, as necessidades aqui. Quero agradecer a cada um dos vereadores da Câmara Municipal de São Roque. Então é isso, quero aqui finalizar, agradecer a presença de todos e pedir novamente que o São Roquense colabore, fique em casa, gente, porque o negócio não é brincadeira. Estamos com alguns, os sintomas, ontem foram 4, hoje o boletim ainda não saiu, então nós passaremos mais à tarde. Eu não vou ter a live hoje, porque na verdade hoje a gente vai passar a nota do boletim do dia, as informações gerais já passamos ontem, enfim, hoje o dia percorre, tranquilo, amanhã também, mas de novo, o momento do pico está chegando, é o que dizem de 5 a 15 ou de 5 a 20, vai ser um momento muito crítico. A gente, com a nossa estrutura, está chegando lá, empatando nesse momento. Mas a gente quer evitar, porque não adianta, se a gente abrir a guarda, nós teremos muitos problemas. Então, fiquem em casa, gente. Agradeço a atenção e a colaboração de cada São Roquense, que é por vocês que nós estamos trabalhando aqui. Ok, aí a entrevista coletiva do prefeito Cláudio Góes, com a Andréia, que é administradora, com a Daniela Grock, e a gente fecha aqui essa nossa live direto aqui do novo pronto atendimento da Santa Casa de São Roque, e nós continuaremos informando e prestando serviço. Deixa eu só pegar uma imagem aqui da frente para a gente finalizar esse nosso trabalho. Obrigado por esteve conosco, acompanhando com a gente, com o nosso Jair na Giromix também, e segunda-feira estaremos de volta com a nossa linha aberta, ou a qualquer momento com novas informações. Valeu, obrigado, bom fim de semana e vamos superar esse momento.